Ok, pessoal, essa aula, tá? Eu me chamo Eric, tá? Pra quem não conhece, né? Lógico, acho que a maioria deve me conhecer já. Essa aula aconteceu no dia 29, tá? 29/6. Então, quem não conseguiu estar presente, 17 pessoas, né? Tirando uma área aí, 16, tá? Né? Teve presente. Então, quem não conseguiu estar, eu vou postar essa videoaula lá no YouTube da escola, tá? Sim, então, vou voltar ao que eu tava falando, né? Aula de hoje, nós vamos aprender a resolver uma equação completa, tá? Eu não vou fazer uma aula da mesma forma que eu faço na sala de aula. Que, por exemplo, antes de ver fórmula de Bhaskara, eu explico o completamento de quadrados, eu vou explicar várias outras definições antes disso, até chegar na fórmula de Bhaskara. Mas, né, nós temos que poupar tempo, né? Temos que ser mais práticos, direto ao ponto. Então a gente vai logo realmente para a fórmula de Bhaskara, tá? Esse ano eu não vou passar completamente de quadrados não. Talvez só quando a gente voltar, dependendo de como é que vai ser meu planejamento, né? Pro restante do ano, aí eu posso voltar e explicar completamente de quadrado. Mas fica a dúvida aí. Nós temos até então, pessoal, duas datas para retorno, tá? Dia 20, não sei se você está sabendo já, dia 20 de julho, tá? Provavelmente, ou no início de agosto. Então, caso vocês retornem dia 20, eu já volto para a escola já dia 13, né? A gente tem que ter uma semana de planejamento. Aí, dependendo do que eu for planejar, ver como é que vai ser o restante do ano, aí eu explico para vocês ou não, completamente de quadrados, tá? Mas hoje, tá? Para hoje, eu não vou explicar. A gente vai logo para a fórmula de Bhaskara. Pessoal, você está falando de quê, pelo amor de Deus? É porque é o seguinte, para resolver a equação completa, existem duas formas diferentes, que é a forma de Bhaskara, que é o que todo mundo usa, mas existe uma outra forma, que é a forma de completamento de quadrados, que na verdade a equação, né, a fórmula de Bhaskara, ela veio, né, ela se originou no completamento de quadrado, né, que foi proposto pelo matemático Al-Khwarizmi, né, que ele era indiano, tá lá. Foi um dos pioneiros a estudar a equação no segundo grau. Inclusive a fórmula de Bhaskara, ela veio do processo de Al-Khwarizmi, veio do processo de completamento de quadrados, tá? Que é bem interessante. Eu gosto muito desse processo de solução. Lógico, não é o que nós utilizamos na prática, né? Nós utilizamos realmente fórmula de Bhaskara, mas por questão histórica e tudo mais, é bem interessante a gente estudar também. Mas eu não vou explicar não, tá? Talvez na forma presencial a gente vê. Então vamos lá. Vocês estão vendo minha tela não, né, ainda? Estão vendo a minha tela agora? Sim, Ok. sim, apareceu ela. Tô morrendo de fome, cara. Tô morrendo de fome. Então tá, né, pessoal? Então nós vamos iniciar a aula, tá? A aula de hoje vai ser curta, tá? Não vai ser longa, não. Quero fazer no máximo 30 ou 40 minutos, no máximo, estourando. Se possível, até antes. Equação no segundo grau, isso aqui nós já vimos, tá? Né? É bom a gente até revisar, né? Equação no segundo grau é toda a equação da forma... Eu acho que eu não usei esse slide no ano passado, eu acho que eu usei outro. Então, toda a equação na forma ax ao quadrado... Eita, preto com preto não dá, né, pessoal? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso aqui nós vimos. Isso aqui é a fórmula geral, tá? Onde a, b e c são reais, né? São números reais. E o a tem que ser diferente de zero. Tudo isso aqui nós já vimos na passada. Tá aqui alguns exemplos, né? X ao quadrado mais 3x menos 8 igual a zero. 3x ao quadrado menos 4x mais 15 igual a zero. 2x ao quadrado mais 8x menos 10 igual a zero. São alguns exemplos de equação no segundo grau. Todas as equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero estão escritas na forma reduzida, né? Nem sempre as equações são dadas dessa forma. Nesse caso, devemos reduzi-las antes de resolver. Isso aqui também eu já expliquei para vocês, né? Caso você tenha aqui uma distributiva, você resolve a distributiva, né? Passa tudo para o primeiro membro, simplifica o que dá para simplificar, até chegar na forma reduzida. Eu expliquei isso para vocês, expliquei para vocês a forma reduzida. Eu acho que explicou, só não tava na aula. Quem foi que falou isso? Stephanie. Stephanie não estava na aula, não. Foi...
Foi na aula de Tava matemática? com... Ah, foi na aula de matemática. Mas tu assistiu a aula que eu pedi pra assistir? Assisti. Tá bom. Do vídeo no canal, sim. Do canal, né? Foi bom. Eu falei para vocês, né, que as equações incompletas, né, que as equações incompletas são aquelas equações que não tem b, ou seja, que o b é igual a zero, ou que não tem c, ou seja, que o c é igual a zero. Existem duas formas de resolver, uma para quando não tem o b e uma para quando não tem o c. Nesse caso aqui não tem o c, tá? Não tem o c. Então, nesse caso aqui, onde o c não aparece, nós vamos resolver como? Fatorando. Lembra, pessoal? Fatorando. Você vai pegar o x, colocar em evidência. Então, fica x vezes parênteses, vai ficar x ao quadrado dividido por x dá x, 3x dividido por x dá 3, igual a zero. Primeiro valor, né, que é o x', ele chamou de x' aqui, tá? Que é o x1, eu chamo de x1, é zero. Então, esse primeiro valor você despreza. Então, o que foi que ficou? X mais 3 igual a zero, e isola o x. Então, x igual a menos 3. Então, nosso x2 é menos 3. Quem estava na aula e lembra disso aqui? Falar alguma coisa aí. Lembra? Pessoal, essa live que eu fiz com vocês explicando isso aqui, foi na segunda ou foi na quarta? Foi na segunda. Na segunda. Então quer dizer que na quarta eu fiz uma aula de solução de questões, não foi sobre isso? Na quarta tu ia fazer a aula, mas não teve. Ah, verdade. Por conta do falecimento da mãe da tia Zilene. Verdade, esqueci. Putz, a cultura de física já encerrou também. Ah, verdade. Eu me preocupo mais com física, que é uma vez na semana. Matemática, geralmente as lives, quando a gente faz live de física, elas valem para 2, 3 aulas gravadas, se duvidar até mais. Né? Tanto no aproveitamento quanto no tempo. Então, só em ter feito a live na segunda, eu fico mais de boa. Agora, física, ainda bem que também encerrei o conteúdo da de física. Ah, entendi. Então, pronto, pessoal. Então, nós vimos isso aqui na aula passada, né? Como é que resolve esse tipo de equação. Outra forma de solução é quando não tem o b, tá? Quando não tem o b, que é nesse caso aqui, tá? Nesse caso, você tem o b igual a zero. Lembrando que o b é aquele que aparece junto com x elevado a 1. Se você procurar aqui nessa expressão, você vai ver que ele não tem. Então, significa que ele é igual a zero. Nesse caso aqui, você vai fazer como? Você vai isolar a variável x. Ou seja, você vai passar esse menos 81 para o outro lado. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 81, tira a raiz quadrada. Lembrando que a raiz quadrada de 81 não é 9. É mais ou menos 9. Ou seja, a raiz quadrada de 81 não é apenas o valor positivo. É tanto o valor positivo quanto o valor negativo. Lembram disso? Raiz quadrada de 4. Quanto é que vale a raiz quadrada de 4? Se você responder bem rápido, 2, você está meio certo. Porque Mais ou menos 2. Exatamente. É isso? Porque é tanto o valor positivo quanto o valor negativo. A raiz quadrada de 4 não é apenas 2, é mais 2 e menos 2. São os dois resultados. Beleza? Ok? Sim. Beleza, Ok. vamos lá. Então, na aula de hoje, vamos para uma equação completa. Tá? Então, o que é uma equação completa? Né? Eu expliquei isso aqui para vocês na aula passada. É toda equação que ela tem essa forma. Né? Onde o A é diferente de zero, lógico, né? Tem que ser, eu expliquei por quê. O B ele é diferente de zero e o C também. Ou seja, a equação ela apresenta coeficiente A, logicamente, apresenta coeficiente B e também apresenta o coeficiente C. Então, isso é uma equação completa, tá? Então, temos aqui alguns exemplos. Não vou falar todos não, porque vocês estão vendo aí, não precisa falar, né? 2x ao quadrado mais 2x menos 40 igual a zero. Então, aqui você tem uma equação completa. Então, só para a gente lembrar, quem é o coeficiente A nessa equação? É o 2. Quem é o coeficiente B? É o 2. Quem é o coeficiente C? É o menos 40. Então, essa equação apresenta A, apresenta B e apresenta C. Então, isso aqui é uma equação completa. Ok? Então, para a gente resolver esse tipo de equação, a maneira mais prática, tá?
a maneira mais prática de resolver esse tipo de equação é utilizando o que nós chamamos de fórmula de Bhaskara, tá? Aplicando a fórmula de Bhaskara. O que diz a fórmula de Bhaskara? Ih, saiu bugado aqui, tá? Saiu bugado. A fórmula de Bhaskara, pessoal, ela é bem simples, tá? Assim, de fazer. Basicamente, você vai o quê? Somente substituir. O que você precisa fazer? Lembrar como é que é a fórmula, tá? Saiu bugado, esse A deveria estar aqui em cima. Eu vou reescrever essa fórmula aqui, tá? A fórmula de Bhaskara, ela é da seguinte forma, ó, vamos lá. X é igual, aí vamos iniciar a fórmula. Você vai colocar ó, menos B mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC dividido por 2A. Professor, eu tenho que lembrar essa fórmula? Com certeza. Se você quiser tatuar no braço, tatue. Muita gente faz isso, tá? Não sei porquê. Tatua a fórmula de Bhaskara. Então, é essa, pessoal. Essa é a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos... Eu não vou provar, tá? Porque para provar eu tenho que explicar a definição de completamento quadrado, mas eu faço aqui em outro momento. X é igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC dividido por 2A. Aí o que acontece? Para tornar essa equação um pouco mais fácil, como se ela fosse difícil, tá? Ela não é difícil, mas vai ficar mais fácil vocês lembrarem, nós vamos fazer o seguinte, eu vou chamar isso aqui, ó, esse valor que está dentro dessa, isso aqui é uma raiz quadrada, tá? Esse valor que está dentro da raiz eu vou chamar de delta. Então eu vou dizer para vocês que delta, quem é delta? Delta vale isso aqui, ó, B ao quadrado menos 4AC. Então, fazendo a substituição, eu tenho que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de quem? De delta. Dividido por 2a. Então, isso daqui é o que nós utilizamos para resolver uma equação do segundo grau completa. Note que é totalmente diferente da forma de resolver uma equação do primeiro grau. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com você isolar a letra para cá, números para lá. Não tem nada a ver com isso daí. A forma de resolver a equação do segundo foge totalmente do padrão, tá? Então é assim, pessoal. Primeiro, tá? Você vai observar a equação. Aí qual é o primeiro passo que você vai fazer? O primeiro passo é você identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Essa vai ser a primeira coisa que você vai fazer. Você vai descobrir quem é o A, quem é o B e quem é o C. Depois que você fizer isso, você vai calcular o valor de delta. Vai ser o teu segundo passo. Calcular o valor de delta. Calculou o valor de delta. Tá gravando isso aqui? Tá. Calculou o valor de delta. Aí você vai calcular o valor de x. E acabou. Lembre, ó, observe que esse x, ele apresenta bem aqui, ó, vocês estão vendo, ó, o mais e menos, tá? Mais ou menos. Então, isso aqui vai fazer uma pequena diferençazinha, tá? Esse mais ou menos. Deu para entender mais ou menos como é que funciona? Sim, não? Sim. Agora sim, você tem que lembrar essa fórmula, tá? Tem que lembrar. Delta, quem é delta? B ao quadrado menos 4AC. Você tem que ler isso aqui e reler 10 vezes, como se estivesse decorando o versículo da Bíblia. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, né, pessoal? Delta vale quem? B ao quadrado menos 4AC. Beleza. Stephanie, tá aí? Tô. Beleza. Stephanie, como é que é o delta mesmo? Tu lembra? B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado menos 4AC. E tu lembra o x? Não. Tá vendo? Sabe por quê? Porque tu ouviu falar 10 vezes que delta vale B ao quadrado menos 4AC. Isso enche o saco. Enche o saco, eu sei. Não tem noção que não sabe se lia na parte de daquela forma. Delta vale B ao quadrado menos 4AC. E eu perguntei para a Stephanie, mas eu tenho certeza, se eu perguntasse para qualquer outra pessoa quanto é que seria delta,
essa pessoa ia responder que delta vale b ao quadrado menos 4ac. Agora o x tu não sabe, porque tu não viu a minha voz irritante falando x, tu vai ouvir agora. Vamos lá. Quem que é o x? X, o 2 saiu bugado, tá? Então vou anotar aqui. Quem é o x? X é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, x é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Menos b mais ou menos, não esquece do mais ou menos, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Vamos ver se a Stephanie pegou. Vai, Stephanie. Menos b, mais ou menos a Esse é o raiz x, esse é o x, né? de 2a. Vai, vai. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, menos 2a. Dividido por 2a. Aí agora eu te pergunto de novo. Como é que é o x? Menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Dividido por 2a. Aí eu te pergunto como é que é o x, de novo, pela última vez. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sei lá, raiz de delta, sobre 2a. Pronto. Se tu não tiver anotado, provavelmente tu esqueceu como é que é o delta. Como é que é o delta, tu lembra? Foi a primeira que falou. Anotou, né, safadinha? Não anotei não. Vai, delta. Tudo só o começo, eu lembro o resto. B ao quadrado. Sei não. Normal. Decora um, esquece o outro. Esquece um, decora um. Pronto, pessoal, você tem que lembrar os dois, tá? No começo, confunde mesmo, mas com o tempo vocês vão pegar. Delta vale b ao quadrado menos 4ac. E o x, são duas, tá? São duas, que você vai ter que lembrar. Essa e a do x. Aí o x, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Acabou. Lembrou isso daqui? Acabou. Resolve a equação do segundo grau. Vou fazer um exemplo. Ericlis, Oi? Presente? tu não vai ensinar o bizu da soma e do produto, não? Vou, hoje não. Beleza. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar... x ao quadrado menos 12x mais 35. Éricles, Oi? tem como tu colocar esse slide depois lá no Class, por favor? Coloca. Sem problema. Obrigada. Vamos lá. Tá aqui a equação, tá? Então, de cara, você observa que ela é o quê? Ela é completa. Beleza. Se ela é completa, eu vou fazer pela fórmula de Bhaskara. Então, qual é a primeira coisa que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer não é nem anotar a fórmula de Bhaskara, porque isso você já sabe. Isso você já tem que saber. A primeira coisa que você vai fazer é anotar do ladinho aqui quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. Porque você vai usar isso aqui agora o resto da equação toda. Quando você vai resolver uma incompleta, isso aqui nem altera muito. Se você lembrar como é que faz a incompleta, não altera você saber quem é A, B, C, tanto faz. Você consegue fazer do mesmo jeito. Agora aqui não, você vai fazer uma grande diferença. Tá? Então tem que anotar. Quem é o A? Quem é o coeficiente A? Eu vou fazer com a ajuda de vocês, tá? Quem é o coeficiente X elevado a 2x ao quadrado. A? As duas pessoas que falaram, que eu acho que foram duas pessoas diferentes, as duas erradas. Quem é o A? X.
Pessoal. Lembra da aula passada. O coeficiente nunca pode ser a variável. O coeficiente é um número. Professor, então é o 2, é o quadrado? Não, é o número da frente. Quando não aparece é 1, tá? Nunca, por exemplo, o B. O B não é 12x. Nunca é a letra, tá? Então quem é o B? 12. Pedir propósito. Não, é menos 12. Se eu tivesse falado que o B era menos 12x, você já sabia que o B era menos 12, mas eu falei de propósito. Olha o número da letra, o sinal da frente, também tem que levar em consideração. Então, o B não é 12, o B ele é menos 12. É errando que se aprende. Quem é o C? 35. 35. 35. Mais 35 ou 35. Então, beleza. Primeira coisa, anotar quem é A, B e C. Anotou. Segunda coisa, qual é o segundo passo? A primeira coisa que você vai encontrar é o delta, tá? Então, você vai encontrar primeiro quem? O delta. Quem é o delta? Aí você anota. Quem é o delta? Quem lembra? B. B ao quadrado menos 4ac. Quem foi que falou aí? Foi isso aí. Certo. B, delta vale B ao quadrado menos 4ac. Galera, não tem nada o que fazer aqui. Não tem nada. É só substituir. Só. É a coisa mais... Resolver a coisa mais fácil do mundo. Se você saber a forma do delta do x, acabou-se. Morreu. Só substitui aqui, ó. Tu anotou quem é o B? Anotou. Quem é o B? Menos 12. Então vai ficar assim, ó. Eita, menino. É com Pax, é? Menos 12 ao quadrado. Esse é o B. Menos 4 vezes A. Quem é o A? 1. Vezes C. Quem é o C? 35. Então, resolve. Delta é igual menos 12 ao quadrado vai dar 144. Positivo, né? Porque isso aqui é par, vai dar sempre positivo. 4 vezes 1, 4. 35 vezes 4 vai dar... 35 vezes 2 dá 70. Então, vezes 4 vai dar 140. Subtraindo isso aqui, quem é o delta? Quatro. Obrigado, isso aí. Obrigado, Thiago. Deu para entender isso aqui, pessoal? Sim. Pronto. Chegou aqui, agora você vai para outra fórmula, a do x. Quem é o x? Vamos lá, quem anotou aí? Fala. Quem é o x? Menos B, Menos b, mais ou menos, mais ou menos, raiz quadrada raiz de quadrada delta, de delta, dividido dividido para 2a, se não me engano. Exato, perfeito. Daqui a pouco a gente vai entender por que tem esse mais ou menos aqui, tá? Isso aqui vai fazer uma grande diferença. Então vai ficar assim, ó. X é igual. Substitui. Menos B. Quem é o B? O B é menos 12. Então, cuidado, pessoal, com esse menos e com esse menos. Ó. Esse menos aqui não é daqui. Esse menos aqui é da fórmula. Menos. Só que o B ele também tem menos. Então, ó. Entenderam isso daqui? Sim. Pronto. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é o delta? É 4. Dividido por 2 vezes A, onde o A é 1. Resolvendo isso daqui vai ficar assim, ó. Menos com menos vai dar mais. Mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2. Dividido por 2 vezes 1, 2. Galera, chegamos no momento final da questão. Qual é o momento final? Lembra que eu falei para vocês na aula passada que uma equação do segundo grau tem duas respostas? São dois resultados. Diferente da equação do primeiro, que só tem um, uma equação do segundo grau tem dois resultados. E é a partir daqui que você vai diferenciar esses dois resultados. Como assim? Esse mais ou menos, ó. Tá vendo que esse mais ou menos ele acompanha até aqui, ó. A partir daqui, você vai calcular o que eu chamo de x1. O que é o x1? O x1 é o valor positivo. Tá vendo que tem mais e menos? Tanto o valor positivo quanto o valor negativo? Tem mais e menos. Então, o x1 você vai fazer com mais. E o x2 com menos. Então, vamos lá. Ó. Quem é o x1? X1 é com mais. Então, vai ficar assim. Ó. 12
mais 2. Quem é 12 mais 2? Isso mesmo. 12 mais 2 dá 14, mudinho. 14. 14 dividido por 2. Vou ter que dar 14 dividido por 2. 7. Então, x1 é 7. Agora vamos para o x2. Quem é o x2? O x2 é com menos agora. Então, vai ficar 12 menos 2. 12 menos 2 vai dar 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. E essa é a nossa duas respostas, nossas duas soluções. 5 e 7. Acabou. Deu para entender? Sim. Deu? Até que é bem fácil. Deu. É bem tranquilo. Ó, vamos lá. Ó. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Identificar o ABC. Segunda coisa, calcular o delta, substituindo só. E por último, calcular o x, substituindo só. Depois que você encontrar o delta. No final, fica mais ou menos. Aí o valor 1 é o valor mais e o valor 2 é o valor menos. Pronto. Resolveu. Só isso. Eu não vou verificar não, mas se você for substituir o 5 nessa expressão, você vai resolver ela e vai perceber que vai dar 0. Se você substituir o 7, adivinha? Vai dar 0 também. Tá? Tanto 5 quanto 7 dá certo. Deu para entender? Deu. Viu, né? Beleza. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo. Vou pegar o mesmo exemplo que tem aqui, tá? Eu peguei o mesmo, tá? Ó. Inclusive deu 5 e 7 também. Ah, não. Isso daqui para vocês agora não. Vocês querem que eu bote aqui para vocês agora? Ó, x sobre 2, x ao quadrado sobre 2, menos x mais 12 sobre 3 igual a 12x. Não, isso aqui agora não. Ixi, o problema é que agora de cabeça assim não tem como fazer. Só preciso pegar uma montada. Eu tô com seu livro aqui. Caramba. Ah, tá. Já sei. Calma aí. Vocês estão me telando aí, né? Vocês estão me telando? Então, né? O quê? Aham. Telando a Dá pra- tela do meu PC. Sim, sim. Isso começa a ficar muito ruim quando a raiz é inexata, ok? Você já tentou fazer? Foi? Aí começa a bagunçar um pedaço, viu? Mas é tranquilo, já que você já viu radiação, dá pra fazer de boa. Ui, droga, esse aqui é doido e tal. É porque uma equação do segundo grau, para você montar um exemplo de cabeça é complicado, porque, como a Cristiane falou aí, eu fazer uma e dar uma equação, uma raiz não exata, aí vai ficar chato para vocês agora. Daqui a pouco a gente consegue, mas agora não. Agora é nível 1, né? Nível 1. Tá aqui, vamos fazer isso aqui, ó. Questão número 2, item A. X ao quadrado menos x menos 20. Pronto. Quer ver? Não, papai. Vamos lá, vamos resolver isso daqui. Por último, tá? Para finalizar a aula. Quem é o A? É a primeira coisa. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? Quem é o A? Erickson, não tô vendo. Nada. Ah, tá, tô vendo. Tô vendo. Isso. O A é 1. O B? X, menos X. Não. Menos 1. Menos 1. Exatamente. Menos 1. O A nunca pode ser... Desculpa, o coeficiente nunca pode ser letra, tá? E o C? Menos 20. Menos 20. Pessoal, esse momento aqui da aula, ou melhor, da solução, ele é muito importante, porque se você identificar de forma errada, certeza que você vai errar toda a expressão e, consequentemente, você vai errar a questão. Então, é muito importante você identificar o A, B e C da forma correta, tá? Porque é ele que vai te auxiliar na solução. Beleza, vamos lá. Calcular agora quem? O delta. Stefano, como é que é o delta?
Stephanie. Eu. Uhum. Você. Como é que calcula o delta? A forma. Não sei não. B ao quadrado B ao quadrado menos 4AC. menos 4 Parabéns, Isaac, você é incrível. menos 4AC. Beleza. Vamos substituir agora. Pessoal, vocês têm que lembrar, tá? Pegue. É sério, se vocês ficarem 2 minutos falando, decorando, vocês peguem. É bem rapidinho isso aqui. Então vocês peguem bem rapidinho essa forma. Quem é o B? Menos 1. Então vai ficar menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 20. Então vai ficar assim, ó. Delta é igual menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 20, fica menos com menos, vai dar mais. 4 vezes 20 vai dar 80. Somando isso daqui vai dar 81. Aí, é aí que você dá um sorriso do tamanho do não sei o que. Que você observa que isso aqui tem raiz exata. Quando não tem, a Criciele já viu o que acontece. Fica um negócio meio chato de fazer. Tá? Mas aqui é maravilha, aqui é bom demais. Beleza, calculou o delta, vamos para o x agora. Isaac, como é que calcula o x? Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC, tudo isso sobre 2A. Isso, nesse caso aqui, tu nem precisa botar b ao quadrado, porque tu já fez. Entendeu? Ó? Tu já fez o b ao quadrado menos 4ac, é o delta. Entendeu? A gente faz separado. Se você quiser usar essa fórmula aí direto, tu pode. Menos b mais ou menos raiz de delta, desculpa, menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Tu pode, só que aí tu não vai calcular o delta separado. Nós já fazemos separado para ser mais fácil, entendeu? Mas dá no mesmo. Então vai ficar x é igual. Quem é o menos b? Menos, ó, o b já é menos 1. Com esse menos, vou fazer direto agora, tá? Com esse menos aqui, ó, vai ficar positivo. Deu para entender isso aqui? Menos, aí o b também é menos, então vai ficar mais. Mais ou menos, vou fazer direto, de novo, ó. Raiz quadrada de delta, ou seja, raiz quadrada de 81, que é 9. Estou fazendo direto, pessoal, estou pulando uma etapa, tá? Dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1, 2. Pronto. Chegou aqui, vamos para o x1. Quem é o x1? O valor positivo. 1 mais 9. 1 mais 9 dá 10. 10 dividido por 2, 5. Quem é o x2? X2 é com menos. 1 menos 9. Vou ter que dar 1 menos 9. Menos 8. Menos 8, muito bem. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Acabou. Hércules, eu não entendi direito esse negócio de x1 e x2 no final. Pronto. Tá vendo que aqui, ó, aparece mais ou menos? Sim. Pronto. Quem é o x1? O x1, você vai usar só o mais. E o x2, você vai usar só o menos. São dois resultados. Então, ó, x1 é com mais. Então vai ficar 1 mais 9. Esquece esse menos. 1 mais 9. 1 mais 9 dá 10. 10 dividido por 2, 5. O x2 é com menos. Agora, esquece o mais, é o menos. 1 menos 9 dá menos 8. Dividido por 2, menos 4. O x1 é com... Oi. Aí, né, tipo, onde tu tá? Embaixo do 2. Aí, não, tá só o 2, sem o A. Eu me distraí, eu não entendi. Pronto, entendi. É porque eu fiz direto, ó. Essa aqui não é a fórmula, né? Aí eu já pulei uma etapa, ó. O B, ele é menos 1, né? Com esse menos, fica mais. Entendeu? Aí o delta é o que tem 1. Aqui é a raiz quadrada de delta, ou seja, 9. E esse 2A, cadê o 2A? Não é 2 vezes A? O A é 1. Então fica 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Ah, sim. Entendeu? Eu pulei. Mas se você quiser fazer que nem eu fiz lá atrás, a primeira, é porque eu não faço assim. E provavelmente vocês também não vão fazer. Com o tempo vocês vão fazer assim direto, mais rápido. Você percebeu que já foi menos cálculo, né?
Já foi menos cálculo. Uhum. Aí, isso aqui você vai aprender com o tempo, entendeu? Mas se você quiser fazer normal, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 81, dividido por 2 vezes o A, que é 1, pode fazer. Vai dar no mesmo, entendeu? Eu só pulei essa etapa, fui de cabeça logo pra cá. Entendeu? Pessoal, deu pra entender? Sim, sim. Deu. Tá. Observação. Deu. Em algumas situações, você resolve o Tá. delta no jeito, né? Você vai resolver o delta. Aí o que vai acontecer? Em algumas situações, você resolve o delta e você observa que esse delta, ele dá menor que 0. Ou seja, o delta deu negativo. Não sei, tu fez a conta aqui e vamos supor, delta deu menos 9. Menos 9. Ou seja, o delta deu negativo. Se o delta der negativo, significa que a equação, ó, ela é vazia. Ou seja, essa equação não tem resultado. Então você acaba a equação aqui. Você não precisa fazer o x. De novo, tu faz o delta, aí tu por algum motivo, não sei, na tua conta deu delta igual a menos 9. Se o delta der negativo, você nem vai calcular o x. Porque essa equação ela não tem resposta, ela é vazia. Professor, por que o delta é vazio? Porque bem aqui a gente não vai ter uma raiz quadrada de delta. E raiz de menos 9 não existe. Então, essa equação ela é vazia. Ela não tem resultado. Tá? Ela não tem resposta. Isso se o delta for igual a 0. O delta, pessoal, ele tem 3 possibilidades. 3 possibilidades. Eu vou apagar isso aqui. E o delta, ele tem... Vou apagar tudo. O delta, ele tem 3 possibilidades. Quais são essas 3 possibilidades? Primeira possibilidade, ele pode ser menor que 0. Ele pode ser igual a 0. Ou ele pode ser maior que 0. Para cada tipo de delta, eu tenho um detalhe diferente, tá? Eu tenho uma consequência diferente. Para esse primeiro caso aqui, eu já acabei de falar. Nesse caso, a equação ela é vazia, ou seja, ela não tem resposta. Caso o meu delta seja maior que 0, vocês também já sabem, porque foram os 2 exemplos que eu fiz. O delta deu 4, no primeiro caso, e esse último agora, o delta deu 81. Ou seja, foram 2 resultados maiores que 0. Então, quando isso acontecer, o que vai acontecer? A minha equação ela vai ter resposta. Porém, ela vai ter 2 respostas. 2 respostas diferentes. Inclusive, essa última deu quanto? Já esqueci. Deu 5 e menos 4, não foi? Acho que foi. Essa do 81. Então, quando o delta dá maior que 0, significa que você vai ter 2 respostas diferentes. Agora, se o teu delta dá igual a 0, quer dizer que você tem resposta também. Não é vazia, ela tem. Porém, ela só tem um resultado. Ou seja, eu só tenho uma resposta. Nesse tipo de equação, lembra que a equação do segundo grau tem 2 resultados? Nesse caso aqui não, ela só vai ter uma resposta, tá? Uma resposta ou então 2 respostas iguais, que é a mesma coisa, né? Se eu digo que a solução da equação é 2 e 2, 2 respostas iguais é a mesma coisa de só ter uma resposta, tá? Então, ou ela vai ter uma resposta, porque eu digo assim, os 2 formatos, porque no problema ela pode falar uma resposta ou pode falar 2 respostas iguais, que é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Professor, mas por que isso acontece? Muito simples. Você lembra quanto é que dá a raiz quadrada de 4? Quanto é que dá a raiz quadrada de 4, pessoal? Mais ou menos 2. Perfeito. Quem é que diz que a... Olha pra cá. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quem é que diz quem é o x1? É o valor positivo. Quem é que diz o valor x2? É o valor negativo. Ou seja, são esses termos aqui, ó, o mais e o menos, que diz os 2 resultados. Se o meu delta é menor que 0,
não tem resposta, porque não existe. Se o meu delta é maior que zero, vai ter mais ou menos. Então vai ter dois resultados. Mas se o meu delta for igual a zero? Se o meu delta for igual a zero, pessoal, significa que isso aqui eu não tenho, isso aqui dá zero. Se isso aqui não tem, não existe mais ou menos. Consequentemente, eu não vou ter dois resultados, só vou ter um. Deu para entender isso daqui? Sim. Então, quem é que diz que a equação tem dois resultados? O mais e menos. Se o delta for zero, significa que isso aqui não tem, isso aqui dá zero. Consequentemente, não vai ter mais ou menos. E, consequentemente, só vai ter uma resposta. Então, é isso, tá? Eu acho que isso estava lá nos primeiros slides. Deixa eu voltar lá. Ok. Tá aqui. Delta maior que zero. Delta maior que zero. Duas raízes reais e diferentes. Dois resultados diferentes. Delta igual a zero. Olha aqui o que ele diz. Ó. Duas raízes reais e iguais. Ou um resultado, né? Uma raiz. E delta menor que zero não apresenta raiz. Tá? Então, se tu resolver a equação, tá? Se você resolver a equação e quando você faz o delta, né? Tá aqui o delta aqui deu 4, mas beleza, vamos supor que dá menos 4. Comece a sorrir, porque você não vai precisar calcular o x, tá? Você acaba a questão aqui, beleza? E se o delta for igual a zero, lembra que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a? Se o delta for igual a zero, tu não vai usar isso aqui, ó. Tu só vai usar o menos b sobre 2a. Porque isso aqui vai dar zero, então não tem sentido, tá? Então tu só vai ter uma resposta aqui. Isso é isso. Cara, nessa do 4 não precisa calcular o x, não entendi. Não, se o delta... Aqui precisa. Estou dizendo se desse, por exemplo, o delta desse Não, menos entendi. 4. Se o delta desse menos 4. Se o delta dá menos 4, tu não precisa calcular o x, que é o menos b mais... Por quê? Porque se o delta deu negativo, não precisa terminar a questão, porque não tem resposta. Então você só bota Sim. vazio. Vazio. Eu lembro quando eu estava no nono ano, eu estava aprendendo isso aqui, quando dava delta igual a zero, oxe, eu já ficava feliz demais, porque não precisava mais terminar a questão, já poderia botar vazia. Essa é a resposta. Solução da equação, vazia, não tem resposta, tá? Porque não tem raiz negativa. E é isso, pessoal. Deu para entender mais ou menos como é que funciona? Deu. Resolver a equação do segundo grau, eu só preciso de duas coisas. Saber o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e saber o x, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Substitui aqui, calcula o delta. Substitui aqui, calcula o x. E não esqueça de calcular depois o valor positivo para o valor x1 e o valor negativo. Tá vendo aqui que ele fez? Ó? Primeiro o valor positivo e depois o valor negativo. Então não esqueça disso. Calcular o x1 e o x2. Fim de papo. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algo a comentar? Eu acho que isso é um não. Pessoal, eu não sei qual é o dia que vocês pegam os TDs lá na escola, tá? Se é no início da semana, se é no final da semana. Na sexta. Na sexta, né? Mas é o seguinte, Meu pai. aconselho a vocês, não sei se vocês fazem isso, tá? Já abrir hoje, mais tarde, não sei, o que vocês acharem melhor. Já clicar nesse TD aqui, tá? De que eu postei lá no site. Você clica lá que já abre o TD. Aí, para vocês tentarem fazer algumas questões, tá? Para vocês praticarem. Principalmente essas questões completas aqui. Tá? Questões completas. Ok. Dúvida? Não sei como fazer. Só fazendo, né? Tentem fazer o TD, tenta fazer pelo celular com antecedência. Quando for na próxima aula, talvez quarta, eu faço outra aula ao vivo, você vai pensar. Você vai fazer com 7, né? Mas tente fazer seus TDs, tá? Tente fazer já com antecedência, não espere até sexta-feira não, até porque você vai esquecer, cara. Se você querer fazer só na sexta-feira, você vai esquecer isso que eu falar. Eu já fiz um bocado que é pra fazer hoje. Tenta fazer com antecedência, tá? Pega embaixo pelo celular, faça o caderno de vocês, pra vocês praticarem. Beleza?
Então, vou encerrar a aula aqui, tá? Deixa eu só finalizar aqui, aí vocês querem falar alguma coisa.